do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência, pela oração e as obras de caridade. Hoje aqui nos reunimos e iniciamos como igreja a celebração do mistério pascal de nosso Senhor. De nosso Senhor, sua morte para consumar Cristo entrou em Jerusalém sobre a verdade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos do nosso Salvador, para que, associados pela graça à cruz, participemos também de sua ressurreição e sua vida. Agora vamos estender as nossas mãos, pedir a Deus a bênção para esta água, que será aspergida sobre nós e sobre todos. Oremos. Deus, Criador de todas as coisas, nós nos pedimos, abençoai esta água, que será aspergida sobre todos nós, recordando o nosso batismo, para que a partir da ascensão da água possamos ser curados e renascidos pela água e pelo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, santificai e abençoai estes ramos com a vossa bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Agora então, lá com o Senhor. Dá-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: Por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam. Vamos juntos gritar aí? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, agora vamos imitar o povo que aclamou Jesus, começando com alegria a nossa procissão, seguindo as orientações de Gustavo para formar a nossa procissão. Não tenham pressa, vamos naquela fila até chegar na igreja. Lá vai ter lugar para todo mundo, não se preocupe. Dois a dois, por gentileza, na fila. Os coroinhas. Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei, Osana Rei. E ao Senhor, Povo de pé, glória a Deus de Israel, nosso Rei Salvador.
Davi. Hosana ao filho de Davi. O rei de Israel. Hosana nas alturas. Ai, continua cantando. Eu não sei essa parte. Passa na frente. Segura um pouquinho, para um pouquinho. Segura aí, segura. Nosso Rei e Salvador, santo é seu nome, o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador, Hosana, Hosana, Senhor Deus do universo.
Glória
fosse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu a mim uma estrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto por tentões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que, de agora em diante, não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado, mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso,
Assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, do mesmo modo quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se me queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza e perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente via um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: E um deles seria o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e os levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou. Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, o outro viu Pedro e disse: Tu também é um dele. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou.
Passou mais ou menos 1 hora e o outro insistia. Certamente este aqui também estava com ele, porque ele é galileu. Mas Pedro respondeu. Não sei o que estás dizendo. Neste momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: e o insultava de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles e diziam: Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer pergunta, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Jesus respondeu: Vós mesmo estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo superstição entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo dele. Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvia falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele se interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então, Pilatos convocou os sumos sacerdotes e os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força:
pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então, Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegavam um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caia sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita, o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: Todos eles se salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus. Tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que aconteceu e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou um lençol e colocou no túmulo, escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa.
e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram, conforme ordenavam a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este domingo de Ramos é o portal da Semana Santa. Entramos hoje numa semana muito especial, pois estamos chegando ao final da peregrinação quaresmal, da travessia do deserto e da chegada à terra prometida, simbolizada na Páscoa do Senhor, numa liturgia que reúne todo o mistério pascal nessa semana que inicia. Nós seguimos durante 40 dias os passos de Jesus até o Calvário. Caminhamos com Ele, vimos e ouvimos os seus ensinamentos. Hoje entramos com Ele em Jerusalém. Este domingo sagrado celebra 2 mistérios. O primeiro, a entrada solene de Jesus em Jerusalém para viver a sua passagem do mundo para o Pai. E segundo, o mistério da sua paixão, morte e sepultura. Daí o título deste dia, Domingo de Ramos e da Paixão. A procissão é de Ramos, a celebração é a da paixão. O que significa a entrada de Jesus em Jerusalém hoje? Ele é o descendente de Davi, o filho de Davi, e portanto o Messias prometido por Deus e esperado por Israel. Por isso o povo grita: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus é saudado como o rei de Israel, o novo Davi, o Messias que chega à cidade de Davi. E Jesus, de fato, é rei, é Messias. A festa de hoje é, em certo sentido, uma festa de Cristo Rei, Rei Messias. É uma festa de exultação, mas estamos atentos. Ele entra na cidade santa, montado não num cavalo, que simboliza poder e força, mas num jumentinho, usado pelos pobres para o serviço mais humilde e mais duro. Isso tem muito a nos dizer. Jesus é o Messias, mas o Messias que assume a nossa pobreza, o Messias servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. O seu serviço é um só: dar a vida em resgate de muitos. Ele é o Messias, o servo sofredor, do qual fala o profeta Isaías na primeira leitura da liturgia de hoje. Ofereci as costas para me bater e as faces para me arrancar minha barba. Não desviei o olhar das bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso eu não serei humilhado. Ele é aquele que tomará sobre si as nossas faltas e será ferido por nossas feridas. Pois bem, é com este propósito que Jesus entra em Jerusalém hoje. Quanto a nós vamos com Ele. Os ramos que trazemos nas mãos significam que reconhecemos Jesus como Messias de Israel, prometido por Deus. Significam também
que nos dispomos a segui-lo como o servo que dá a vida na cruz. Levaremos esses ramos para casa. Devemos guardá-lo num lugar bem visível durante todo o ano, para recordar o nosso compromisso de seguir o Cristo no caminho de humildade e despojamento. Segui-lo ainda quando não compreendemos bem os desígnios de Deus Pai para nós. Seguir o Cristo, que confia no Pai até a morte e não se cansa de fazer o serviço maior que é o amor. Seguir hoje em procissão com os ramos na mão significa proclamar diante do mundo que cremos nesse Jesus, que assumiu a nossa fraqueza, esse Jesus humilde, silencioso, crucificado. Loucura para o mundo, mais sabedoria de Deus. Fraqueza para o mundo, mais força de Deus. Rejeitemos então, por amor de Cristo, toda visão de um cristianismo à procura de curas, milagres e soluções de problemas. Um cristianismo que trai o Evangelho e renega a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um cristianismo falso que enche templos e esvazia o escândalo da cruz. Lembremos-nos de Jesus Cristo. Fiel é esta palavra: se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Tomemos 3 frases da paixão que acabamos de ouvir. Elas são suficientes para inspirar-nos hoje. A primeira palavra: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Esta frase do Senhor, saída do seu coração, é dirigida também a nós. É um convite a celebrarmos a sua Páscoa, participando da liturgia desta Semana Santa e na vida de todo dia, de suas dores, para também participarmos de sua vitória, da sua ressurreição. Comer com Cristo a Santa Páscoa é nos dispor a participar da sua sorte, de seu caminho rumo à cruz e à ressurreição. Nunca esqueçamos, Ele esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. Esse é o caminho pascal de Jesus e nosso. Disponhamos-nos, portanto, a caminhar com Ele. Aceitemos o seu convite para comer com Ele esta Páscoa sagrada. Participemos ativa e piedosamente dos santos mistérios celebrados nestes dias e estejamos também dispostos a vivermos em nossa vida. Segunda palavra: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Que afirmação tão dolorosa! Um de nós, um que come com o Senhor, um que participa da sua mesa, o entregou. Essa advertência de Jesus deve ser sempre recordada por cada um de nós que participamos da sua Eucaristia. E que ninguém seja presunçoso como Pedro, que humildemente nos perguntemos: Mestre, serei eu? Traímos Jesus como Judas, quando buscamos os nossos interesses, a nossa lógica, nossas paixões, desprezando aquele que nos convida a segui-lo.
necessidades de uma vida mundana, de valores mundanos, de uma lógica humana. Seguimos-lo de longe, como Pedro, quando pretendemos ser cristãos sem comprometermos com Ele, sem por Ele a nada renunciarmos, sem Ele empenharmos a nossa vida. Não reneguemos como Pedro, não lhe demos o beijo de Judas. Que possamos escutar um dia a afirmação do Senhor: vós ficastes comigo em minhas provações. Terceira palavra: eu estou no meio de vós como aquele que serve. Nesta frase do Senhor está o sentido do que celebraremos durante esta santa semana. Ele mesmo disse que veio para servir e dar a vida em resgate da multidão. É assim que Ele está em nosso meio, como aquele que dá a vida por nós, que se entrega por amor. Aquilo que Ele realizou na sua existência toda, acolhendo, perdoando, curando, restaurando a esperança, isto é, entregando-se a nós e por nós. Agora Ele vai consumar até a morte e morte de cruz. Acolher esse serviço é reconhecer que Cristo morreu por nós entregou sua vida. E assim ser grato de todo o coração, como Paulo que exclamava: Ele me amou e se entregou por mim. Sejamos gratos, vivamos também nós por Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, estejamos de coração atento para vivenciarmos estes dias sagrados, tão grande mistério. Não recebamos em vão a graça de Deus, que aprendendo os ensinamentos de sua paixão, ressuscitemos com Ele em sua glória. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes tudo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes tudo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao
o clero e todo o povo de Deus, celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam renovados pela sua Páscoa. Nós vos pedimos, Senhor, para que as reflexões da campanha da fraternidade, desenvolvidas ao longo da Quaresma, não sejam esquecidas, mas, ao contrário, despertem em nós o empenho pela preservação do planeta, com seus variados biomas. Nós vos pedimos, Senhor Deus Pai, a nossa prece, para que as celebrações da Semana Santa fortaleçam a fé e a esperança daqueles que estão enfermos, desanimados, tristes e que padecem todo tipo de sofrimento. Nós vos pedimos, Senhor Deus Pai, a nossa prece, para que a coleta de hoje seja nosso gesto concreto para a campanha da fraternidade e nos impulsione a servir nosso próximo. Nós vos pedimos, Senhor. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. A Igreja no Brasil realiza hoje, em todas as dioceses, a coleta nacional da solidariedade, como gesto concreto da campanha da fraternidade e fruto de nossa penitência quaresmal. Em sinal de nosso compromisso, participemos desta coleta com generosidade do coração. Acompanhamos nosso folheto, Louvor e Ação de Graças, última página, número 29. Hoje, neste dia em que celebramos a entrada triunfal e, ao mesmo tempo, cercada de humildade de Jesus em Jerusalém, louvamos ao Senhor nosso Deus por nos ter dado o seu próprio Filho como o Messias esperado para a salvação do mundo. Bendizemos ao Senhor Jesus, porque mesmo sendo Deus eterno e todo-poderoso, não hesitou em se rebaixar na condição de servo,
servo, entregando-se por amor aos seres humanos e elevando-nos à participação em sua vida divina. Hosana ao filho de Davi, aquele que deu a vida por nós. Bendito sejais, Senhor Jesus, porque mesmo sendo Deus eterno e todo-poderoso, não hesitastes em se rebaixar na condição de servo, entregando-se por amor aos seres humanos e elevando-nos à participação em vossa vida divina. Hosana ao filho de Davi, aquele que deu a vida por nós. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Passamos um instante de silêncio, rezando a Deus, pedindo paz ao mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, está presente no nosso meio Jesus em corpo e sangue, alma e divindade. É a vida que Ele doou por cada um de nós, por seu amor infinito, cumprindo a promessa de que estaria conosco até os fins dos tempos. E hoje Ele já nos alimentou com sua palavra, e agora também quer nos alimentar no seu corpo, nos convidando à comunhão do seu corpo. Portanto, vamos participar da comunhão do corpo do Senhor, em profunda unidade, com todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados pelo mundo inteiro, que hoje participam da celebração eucarística, que é o memorial vivo da paixão e morte de nosso Senhor. Por isso, o mesmo Cristo se faz alimento por nós. Felizes os convidados para servir o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe. Pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e tenha uma santa semana.